O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter de força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Washington Luiz Silva Moreira, pároco aqui da paróquia São Bartolomeu. Padre Washington, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje na paróquia São Bartolomeu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui, poder nos encontrar e também poder encontrar com os irmãos e irmãs desta comunidade, desta paróquia. Então, estou muito alegre e satisfeito de hoje estar aqui, poder celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças, poder celebrar a Eucaristia e assim poder fortalecer cada vez mais a nossa vida e a nossa missão. Com Maria, convocados e enviados. Convocados e enviados em missão. Este é o chamado, podemos dizer, o convite que a festa de Nossa Senhora das Graças faz a cada um de nós. Como batizados, todos nós somos chamados, somos convocados. Como batizados, todos nós somos enviados em missão. Então, a oportunidade de estar aqui hoje, presidindo esta Eucaristia, agradecendo a Deus pela vida, pelo exemplo, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças. Como é bom a gente ter na vida da nossa caminhada, como é bom a gente ter na vida da nossa igreja uma mãe que está sempre atenta às nossas necessidades. Então, por este motivo, a alegria e a satisfação de estar aqui. Poder encontrar com esses irmãos e irmãs aqui presentes, na comunidade Nossa Senhora das Graças, mas também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão. Estamos também em comunhão com esses irmãos que não puderam vir e que também neste momento rezam conosco. Padre Washington, eu trago o abraço, trago a saudação e também as orações do nosso arcebispo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. Todos vocês sabem, ele está se recuperando porque fez uma cirurgia,
mas graças a Deus está bem, está em casa, está sendo medicado, e com as nossas orações, ele logo retornará às suas atividades. Então, que bom que hoje também nós podemos agradecer a Deus pela vida, pela saúde dele, e pedir também, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, esta graça para ele, a saúde, para que ele se recupere e possa então retomar as suas atividades. Nós estamos, irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos Nossa Senhora das Graças, terminando o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele é diferente do ano civil. Nós sabemos que o ano civil, ele começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Mas o ano litúrgico não. Ele começa no 1º domingo do Advento, que é amanhã, e vai até o sábado depois da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A festa de Cristo Rei que nós celebramos no domingo passado. Então, hoje, sábado, é o último dia do ano litúrgico. Aí vocês podem perguntar, mas o que é que a gente tem a ver com esse final do ano litúrgico? Tem tudo a ver para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como católicos. Porque quando a gente chega no finalzinho do ano litúrgico, a igreja nos convida a pensar nas realidades últimas da nossa vida. O que é que significa pensar nas realidades últimas da nossa vida? Muita gente tem medo de pensar no dia em que vai se apresentar diante de Deus. Ah, Ave Maria, para que eu vou pensar nesse dia? Pois nós precisamos pensar. E por que precisamos pensar? Porque a nossa vida aqui, neste mundo, nesta terra, é importante ser vivida bem. Para um dia que for o nosso encontro definitivo com Deus, nós levarmos nas nossas mãos os frutos da nossa vida como cristãos. Então, pensar nas realidades últimas da nossa vida significa pensar que aqui nesta terra, neste mundo, nós somos passageiros. Pode ser hoje, pode ser de algum tempo, pode ser de um tempo muito maior. O importante é saber que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. Por isso é preciso viver bem cada instante, cada minuto. É importante procurar sempre, na nossa caminhada de fé, melhorar. Estar atento à palavra de Deus, para poder iluminar a nossa vida e nossos passos. Ou seja, na nossa caminhada de fé, pensando que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós precisamos viver bem, procurando viver o amor, a caridade, a justiça, a fraternidade, a misericórdia, ou seja, a conversão no nosso dia a dia. Então, que bom que na igreja nós temos esta oportunidade do ano litúrgico. Nós vamos contemplando os mistérios da vida de Jesus. E os mistérios da vida de Jesus na nossa vida. Porque é assim, a nossa fé sempre unida com a nossa vida. Fé e vida bem unidas. Porque é assim, aquilo que nós celebramos aqui, nós vamos viver em casa, com a família, no ambiente do trabalho, onde a gente mora, no bairro, na rua, na escola, para quem estuda, na universidade, na faculdade, seja em todos os lugares, em todos os momentos, nós somos chamados a viver a fé que nós celebramos quando vamos, por exemplo, à missa, que é este momento especial, ponto alto da vida da igreja. Se a gente olha aqui para o telhado, tem uma parte que é mais alta, não tem? Parte mais baixa, parte mais alta. Como é que a gente chama aqui essa parte mais alta? Os mais antigos, os mais experientes? Cumieira da casa, né? Ou seja, a missa, a liturgia, a Eucaristia é o cume da nossa vida, o ponto mais alto da nossa vida. Por isso a gente não pode viver sem a Eucaristia, a gente não pode viver sem a liturgia.
E, ao mesmo tempo, a Eucaristia é a fonte, onde a gente vai buscar força para poder viver a nossa vida. Então, aquilo que a gente vive aqui, aquilo que a gente experimenta aqui, a gente vai procurar viver no nosso dia a dia. E o que nós experimentamos quando participamos da missa? Hoje, nesse dia especial de Nossa Senhora das Graças, padroeira desta comunidade, nós experimentamos e nós vivemos aqui a salvação. Este momento é momento de salvação para nós. Por que é momento de salvação? Porque o Senhor está presente entre nós. Quem é que disse para nós que Ele está presente aqui? Ele mesmo, Jesus. Na última ceia, o que é que foi que Ele disse aos apóstolos? Façam isso em memória de mim. O que é que eles estavam fazendo? Ceando a Páscoa. O que é que nós estamos fazendo? Celebrando a ceia, celebrando a Eucaristia, atualizando a última ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. Façam isso em memória de mim. Fazer memória significa o quê? Atualizar, tornar presente no nosso meio o que Jesus celebrou com os apóstolos. Então, por isso é momento de salvação para nós, porque o Senhor está presente entre nós. Todas as vezes em que vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio de vocês. Então, é essa presença do Senhor no nosso meio que nos dá a oportunidade de atualizar, de tornar presente na nossa vida a salvação. A salvação é o que existe de mais importante para nós. Nós somos salvos em Jesus Cristo. E esta presença, portanto, dele no nosso meio, nos encoraja, nos incentiva, nos anima. Especialmente neste tempo que nós estamos vivendo da pandemia. Se não fosse a pandemia, Padre Washington, aqui estava super lotada essa igreja, não é? Mas a pandemia coloca umas restrições, não é? Tem aí umas limitações, tem a máscara que a gente já não aguenta mais, né? Mas precisa usar. Porque a gente quer ter saúde e quer também que os outros tenham saúde, não é? Então é preciso ter esse cuidado. Apesar de ser muito incômodo, mas a gente vai permanecendo com esses cuidados também que são necessários. Mas está acontecendo no nosso meio a salvação. Então, a festa de Nossa Senhora das Graças nos dá esta oportunidade de atualizar na nossa vida o amor de Deus, de atualizar na nossa vida a presença de Jesus. E por que nós precisamos dessa presença de Jesus no nosso meio? Para a gente poder viver a fé onde Deus nos coloca. Lá onde a gente está vivendo. Viver a fé. Então, o tempo da pandemia tem trazido para a gente muitos desafios. Muitos desafios. Quantas pessoas desempregadas, não é? Quantas pessoas desempregadas. Quantas pessoas tristes. Quantas pessoas que já não querem mais participar da vida da igreja. Aí o Papa Francisco nos lembra que a nossa fé não é uma fé virtual. Que a nossa fé é uma fé presencial. Ajuda a gente estar em casa e poder assistir à celebração, mas não substitui a presença. A Eucaristia, lembra o Papa, não é virtual, é presencial. Então, quantas pessoas com medo de retornar, quantas pessoas que se acostumaram e agora não querem mais voltar. Desafios para a nossa pastoral, desafio para a nossa evangelização. Aqui certamente deve ter muitos grupos, muitas pastorais, muitos movimentos. Aí o tema da festa nos incentiva. Com Maria, convocados e enviados. Em missão. Quem é que está lá perto da minha casa, que está precisando ser reanimado? Quem é que na minha família está precisando ser encorajado? Então, assim, a Virgem Maria, que foi exemplo para nós, de que se colocou a serviço, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Ela então se colocou ali diante de Deus para poder ajudar, para poder colaborar com o plano de Deus. Que beleza o exemplo da Virgem Maria para nós, né? Convocados e enviados. Assim também podemos dizer, como Maria disse,
Eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim, irmãos e irmãs, nós vamos evangelizando, nós vamos fazendo com que as pessoas que estão tristes, desanimadas, desencorajadas, que estão longe, voltem, se animem, se encorajem, participem da vida da igreja. Como é bom a gente estar aqui como irmãos, não é? Tem gente que fala assim, mas quando eu estou na igreja eu fico tão bem, quero ficar aqui na igreja. Vamos fazer 3 tendas aqui? Não, é preciso voltar, não é descer a montanha para a realidade. Então vejam, irmãos e irmãs, como é bom a gente poder participar, como é bom a gente ter fé, como é bom a gente ter exemplo, como a Virgem Maria, para nos encorajar, especialmente no tempo da pandemia. E aí, claro, a palavra de Deus nesse tempo vem para nos ajudar também. O que nós escutamos hoje na proclamação do Evangelho? Ficai atentos, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer. É uma linguagem que o Evangelho de hoje nos coloca, um pouco apocalíptica, como também a primeira leitura da profecia de Daniel. Não é para a gente ficar com medo, ficar espantado, não. É para a gente ter consciência da urgência que nós temos de testemunhar a nossa fé. Porque um dia a gente vai se apresentar diante de Deus. A gente sabe quando vai ser, o dia e a hora? Não, nós não sabemos. Por isso a necessidade de estarmos sempre prontos, para quando chegar a nossa hora, podermos tranquilamente nos colocar diante de Deus. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Que bom que a gente tem este exemplo na Virgem Maria. No momento da cruz, quem é que estava lá de pé? A Virgem Maria. No momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da morte, ela estava de pé, lá junto da cruz. Assim também nós precisamos estar sempre prontos e de pé, atentos, alertas. Assim a gente vai poder aproveitar bem o reino de Deus que está acontecendo entre nós. Assim a gente vai poder testemunhar o reino de Deus acontecendo. Às vezes a gente fica pensando assim, eu queria tanto que Deus me falasse, que Deus me revelasse o que é que eu tenho que fazer. Quantos sinais que a gente não está tendo, né? São chamados sinais dos tempos. As coisas não estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. Não vê quem não quer. É preciso da nossa parte essa urgência no amor a Deus, no amor ao próximo, urgência na prática da caridade, urgência na prática da fraternidade, da partilha, do cuidado, da atenção. Tem gente que pensa que para poder ser missionário, convocados e enviados, a gente precisa ir para muito longe para poder ser missionário ou missionária. Não. A missão começa onde? Dentro da nossa casa. E é muito mais exigente ser missionário e missionária dentro de casa, por quê? Porque as pessoas que estão ali na nossa casa nos conhecem. Né? Nos conhecem. Então é preciso da nossa parte mais empenho, mais testemunho, mais força, mais fé, mais coragem, para poder testemunhar o amor de Deus ali presente na nossa vida, na família onde Deus nos colocou. Então vejam, irmãos e irmãs, como é bom a gente poder ouvir a palavra, como é bom a gente poder celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças. Ela que sempre nos leva para Jesus. Ela, Nossa Senhora das Graças, que está presente na nossa vida, que nos ajuda, que intercede por nós, que está atenta às nossas necessidades. Assim, portanto, na vida, na caminhada da igreja, na caminhada da nossa fé, nós vamos aproveitar tudo o que o Senhor nos oferece, a oportunidade de estar aqui. Não é por acaso que a gente está aqui. É pela providência de Deus. Deus mesmo que providencia que cada um esteja aqui. A gente não podia estar em casa tranquilo, né? Lá, sossegado. Não.
A gente vai para a igreja, Deus nos convoca, Deus nos chama para poder nos ajudar, para poder nos fortalecer, para poder nos dar a oportunidade de experimentar a salvação. E quando a gente experimenta o poder da salvação em Jesus Cristo na nossa vida, a gente não fica somente para a gente, quer partilhar. Então quer anunciar, quer dizer para os irmãos como é bom ser cristão, como é bom ser católico, como é bom ter Nossa Senhora como a nossa mãe, como é bom ter Jesus como nosso Salvador. Então assim, irmãos e irmãs, nós vamos terminando este ano litúrgico, pensando na nossa vida aqui na terra, na importância de fazer o bem, na importância de aproveitar cada momento da nossa caminhada de fé para poder amar, para poder perdoar, para poder ajudar, cuidar, dialogar, respeitar. Tudo isso nós encontramos força na palavra de Deus, na Eucaristia. E temos a Virgem Maria como exemplo. Ela foi apressadamente para poder servir, para ajudar quem? A sua prima, Santa Isabel. Então, apressadamente, nós também queremos nos colocar nesta atitude. Com Maria, convocados e enviados. Ou seja, está aí diante dos nossos olhos a realidade. Não vê quem não quer. Ou seja, a urgência, ou seja, ficar de pé diante do Filho do Homem, ficar atento e orar, rezar a todo momento, para termos força diante das provações, diante das tentações. O Evangelho fala, não é? Não fiqueis insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Então tem muita gente que está despreocupado, né? Fazendo o que quer, o que... Atenção, é preciso da nossa parte aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá para podermos, no dia do nosso encontro com o Senhor, apresentar os frutos da nossa conversão, os frutos da nossa fé, os frutos da nossa participação. Então que a palavra de Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Graças interceda, porque de fato nós precisamos de muitas graças. E ela está atenta às nossas necessidades. Aquelas mãos assim, abertas, né, para baixo, indicando justamente isso, né? Muitas graças e bênçãos que são reservadas para nós. Para que, como ela, atenta ao projeto de Deus, atenta à palavra de Deus, também nós estejamos para podermos receber essas bênçãos e graças que também vêm através das suas mãos. Assim seja. Amém. Ainda sentados, vamos fazer um momento de silêncio. Cada um pode dizer aí no silêncio do seu coração: obrigado, Senhor, pela palavra que eu escutei.